Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é o socialismo. O socialismo ele é uma corrente filosófica do pensamento econômico, social e político, bem como um conjunto diversificado de teorias políticas, movimentos e sistemas socioeconômicos que foram inspirados por esse pensamento. E todos eles têm em comum a defesa da propriedade pública, coletiva ou cooperativa dos meios de produção da sociedade, ao invés de sua propriedade em mãos privadas. Além disso, propõe o planejamento e a organização da vida social e econômica a partir das forças que compõem o Estado. Em outras palavras, é o conjunto de modelos filosóficos, políticos, sociais e econômicos cujo objetivo é construir uma alternativa ao capitalismo e à acumulação de capital e propriedade privada que o caracteriza. Isso com o desejo de construir uma sociedade sem classes, percebida como uma sociedade mais justa e com uma distribuição mais justa da riqueza. No entanto, não existe uma forma única de socialismo. Não há sequer um consenso sobre o que exatamente é ou como deve ser implementado política, social ou economicamente. Embora as características do socialismo possam variar enormemente de acordo com a sua implementação, as seguintes são geralmente consideradas como características: enfraquecimento da propriedade privada em favor de modelos sociais ou comunitários de propriedade, especialmente no que diz respeito aos meios de produção, fábricas, por exemplo. Modelo econômico que visa a produção, ao invés da geração e acumulação de capital, e é dirigido pelo Estado. Aplicação de diversos métodos de redistribuição da riqueza, como impostos para quem tem mais e planos de ajuda para quem tem menos, para tentar uniformizar a sociedade econômica e socialmente. Forte intervenção do Estado nos assuntos econômicos e sociais. Nas variantes mais utópicas, apresenta uma sociedade sem classes sociais, nem pobres nem ricos, mas uma grande massa trabalhadora autogerida. O socialismo nasceu como movimento dentro da sociedade industrial, embora sua filosofia tenha antecedentes muito anteriores. As ideias socialistas ou comunistas podem ser encontradas em textos tão antigos quanto os escritos de Platão sobre a República, nas práticas comunais dos primeiros cristãos ou na forma de organização socioeconômica do Império Inca. O uso do termo socialista no sentido contemporâneo data de cerca de 1830. Ele foi usado para descrever a ala mais radical dos vários movimentos políticos e filosofias nascidas durante as explosões revolucionárias no século XVII, que associavam o capitalismo nascente com a social agitação da época, especialmente os seguidores de Robert Owen e Henry de Saint-Simon, alguns mais pragmáticos e outros mais idealistas. Esses movimentos compartilhavam visões amplamente agrárias do socialismo e foram batizados com esse nome por Pierre Leroux. Com o Iluminismo, que defendia o uso da razão humana na compreensão e melhoria da sociedade, nasceu o primeiro socialismo moderno e industrial, que hoje conhecemos como socialismo clássico. Seus dois locais de nascimento foram a França e a Inglaterra. Embora não tivessem um corpo geral de ideias, eles tinham importantes pensadores e militantes que abriram o caminho para a chegada do marxismo no século XIX. O socialismo marxista revolucionou para sempre a maneira de entender a sociedade e a história. Por sua vez, deu ao socialismo a teoria unificadora com o espírito racional, científico nas palavras do revolucionário alemão Friedrich Engels. Desde então, o socialismo ou comunismo ganhou força dentro de numerosos partidos e organizações trabalhistas na Europa. Atingiu seu apogeu político no início do século XX com a Revolução Russa, de 1917, e sob a liderança de Vladimir Lenin, pôs fim à monarquia cesarista para sempre. Assim foi fundado o primeiro país socialista,
marxista-leninista da história, a Rússia Soviética, que mais tarde se tornou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Os acontecimentos na Rússia alimentaram os sentimentos reacionários europeus. Assim, eles foram usados para justificar ideologicamente o nascimento do fascismo, um movimento político ditatorial e fundamentalmente anticomunista, que desencadeou a Segunda Guerra Mundial. No final da guerra, em meados do século XX, o mundo assumiu formalmente a divisão em dois blocos, ao longo do que foi chamado de Guerra Fria. O bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e Inglaterra, e o bloco comunista ou socialista, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e pela China, que após a Revolução Comunista Chinesa havia estabelecido sua própria visão do socialismo, o maoísmo. Nascidos na violência, muitos desses regimes ditatoriais se envolveram em guerras ou cometeram genocídios e atrocidades em nome do novo homem ou futura sociedade utópica. No entanto, no final do século XX, e especialmente após a dissolução da União Soviética em 1991, a maioria dos países socialistas mergulhou em crise e foi forçada a se reinventar e assumir mais ou menos formalmente uma nova economia. A última década do século XX anunciou a morte do socialismo e o suposto fim da história. Isso nas palavras do pensador japonês Francis Fukuyama. Mesmo assim, uma nova experiência política levou o título de socialismo no século XXI, termo do economista alemão Heinz Dietrich, e começou a ganhar notoriedade mundial graças à sua evocação no 5º Fórum Social Mundial pelo então presidente venezuelano Hugo Chávez, no marco de sua autodenominada Revolução Bolivariana. Poucos países hoje se proclamam socialistas. A lista inclui os seguintes: República Popular da China, República Popular Democrática da Coreia, República de Cuba, República Socialista de Vietnã, República Bolivariana da Venezuela. E se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, aproveite e inscreva-se no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.